Olá pessoal, tudo bem? Sou o Diego, fonoaudiólogo. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a idade cronológica da aquisição da linguagem oral. Tá? Então, para professores das séries iniciais é muito importante a gente saber qual é a idade limite que essa criança tem para a aquisição de cada fonema. Né? Então, dentro da nossa linguagem, dentro da aquisição da linguagem oral, a gente tem uma idade cronológica para cada fonema. Né? E em cima disso a gente consegue ter um parâmetro de normalidade e a gente também consegue saber se essa criança está com atraso já na fala ou se essa criança ainda não está dentro da idade que ela precisa atingir aquele fonema. Então aí a gente consegue saber se espera um pouquinho, faz os encaminhamentos necessários, enfim. Né? Então a fala ela é um marco do desenvolvimento muito grande. Né? Então através dele a gente consegue descobrir se está tendo qualquer tipo de alteração. Então lá por volta dos 6 meses, mais ou menos, a criança ela começa a fazer o balbucio, tá? Então a criança já começa a tentar emitir alguns sons, né? E ela vai tentar emitir a primeira palavrinha ali por volta dos 12 meses, né? Então por volta de 1 ano de idade, ela já tem que estar falando pelo menos algumas palavrinhas. Mamã, mamá, papá, enfim. Sempre começa pelos sons bilabiais, né? Porque é mais fácil para a criança. Então, como ainda ela não tem essa coordenação de lábio, línguas, bochechas, enfim. Então, os sons bilabiais é simplesmente a gente abrir a boca, né? Então, por isso que sai esses sons por primeiro. Então, assim, por volta de 1 ano e 6 meses, a criança tem que estar falando o B e o M, tá? O sonzinho do B, né? E o sonzinho do M. Então, passou disso, então a gente já tem que acender um alerta, né? Então a idade limite é 1 ano e 6 meses, tá? Lá por volta dos 2 anos, a criança ela já tem que estar falando P, né? O sonzinho do P, do D, do T e do N. Então o sonzinho do P, né? O sonzinho do T, do D, e do N. Né? São, que a gente fala que são fonemas linguodentais, né? Que a língua bate no dente. Então aí a criança já por volta dos 2 anos, a idade limite para ela poder estar falando esses sons, tá? Aí lá por volta dos 2 anos e 6 meses, a criança ela tem que estar fazendo o sonzinho do C e o do K, no caso, né? O sonzinho do C e do K, o sonzinho do G, né? E o sonzinho do NH. Então esses sons são considerados sons guturais, essa região aqui da garganta, tá? Com a elevação do dorso da língua. Então a criança por volta dos 2 anos e 6 meses é a idade limite para ela estar falando. Então tem uma criança que está falando tasa, tassolo, né? Então lá com 4 anos, então já tem alguma coisa que não tá certo, né? Tem alguma alteração da linguagem. Então é importante a gente verificar esses marcos do desenvolvimento, sabe, através de cada fonema. Então eu sempre falo que a criança tem até os 5 anos para fazer a aquisição da linguagem oral completa, tá? Porém, os fonemas têm uma idade cronológica, então é sempre bom a gente verificar pela idade dos fonemas, ao invés de esperar os 5 anos e ver o que a criança tá falando de errado, ou o que a criança não está falando, enfim, tá? 3 anos inicia os fonemas fricativos que a gente fala, né? Então vem o sonzinho do F, do V, que é F e U, o sonzinho do S e do Z, né? S, Z, né? Que são os foneminhas que tem a vibração aqui da ponta da língua com os dentes, tá? Aí lá por volta dos 3 anos e meio, a gente inicia é o limite de aquisição dos fonemas C, CH e X, que é X, e do J. Né? Então tem até os 3 anos e meio para a criança estar falando aí o X. Tem muita criança que fala são, tem muita criança que fala suva. Então assim, até ali por volta dos 3 anos e meio é considerável falar, tá? Agora, passou disso, já é importante a gente verificar. 4 anos. 4 anos começa o som. Começa não, é o limite da linguagem para o som do L, do LH e dos arquifonemas, tá? E do R forte. Ou seja, L, LH, e do R forte, né? Que é a vibração aqui gutural, né?
Esses fonemas a gente precisa já de uma elevação de língua, então a gente precisa de uma tonicidade, de uma mobilidade de língua adequada, então por isso que fica mais posterior à aquisição da linguagem oral, tá? E os arquifonemas R e S, ou seja, ar, er, ir, or, ur, as, es, is, os, us, né? Então a criança já tem que estar falando. É muito comum a criança falar poita, poiteiro, né? Não falar os arquifonemas nessa idade. E também vale lembrar que assim, eu falo que é o limite, a idade de limite cronológica. Tem crianças que fazem a aquisição da linguagem do L, por exemplo, antes disso, não tem problema nenhum, tá? Se essa aquisição aparecer antes, não tem problema nenhum. E por último, 5 anos, a gente entra aí com o sonzinho do R vibratório, que é o trrr. Esse é mais difícil, né? Tem muitas crianças que passam da idade dos 5 anos para aquisição. Tem adultos, né, que passam, então eu estou com um adulto aí de 44 anos que não consegue fazer vibração do R, né? Então, para fazer esse som precisa realmente de uma mobilidade, uma tonicidade adequada, tá? E aí entra os grupos, né, do L e do R. Planta, globo, prato, preto, branco, né? Dentro, então entra esses foneminhas do R junto com alguma outra letrinha, tá? Então assim, essa é a nossa idade cronológica. 5 anos, a criança tem que estar com essa aquisição completa, ou seja, o que eu falo? A criança tem que estar falando todos os fonemas. Por quê? Porque ali por volta dos 6 anos, né, a criança já inicia a alfabetização. 5 anos, 6 anos já inicia a questão da alfabetização. Se a criança tem alguma troca na linguagem oral, ela vai transcrever para a escrita, tá? Porque a gente fala, a gente escreve conforme a gente fala, né? Então, se a criança tiver qualquer tipo de alteração, ela vai escrever errado. Então, ao invés de um problema, a gente vai ter 2 para corrigir, né? Então, além de corrigir a linguagem oral, temos que corrigir a linguagem escrita depois. Tá bem, pessoal? Então, fica aqui a idade cronológica para vocês. Prestem atenção nos aluninhos de vocês. É muito importante o encaminhamento precoce, né? Se vocês já perceberem qualquer tipo de alteração, conversar com a mamãe, conversar com o papai e tentar fazer esse encaminhamento o quanto antes. Não ficar naquela questão de esperar, eu vou esperar, meu filho que ele vai falar. Não espere, porque o problema ele só vai se estender, né? Igual eu falei, esse problema vai gerar outro da linguagem escrita, que ele pode gerar outro de dificuldade de aprendizagem, que aí pode gerar outro, enfim, emocional, questão psicológica, tudo, tá? Então, através do desenvolvimento da linguagem, a gente consegue evitar um monte de problemas futuros, tá certo? Então fica aqui a minha dica para vocês. A gente vai ter mais um videozinho aí falando sobre atraso na fala, tá? A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.